Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando sobre o papel do juiz na sociedade contemporânea com o filósofo Renato Giannini. Muito bem, professor. Eu gostaria de saber qual a sua posição sobre a cobertura da mídia em relação ao judiciário e ainda sobre a influência que ela exerce nos julgamentos que ela, a mídia, escolhe para repercutir. Recentemente, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse durante uma sessão do STF que os juízes não podem julgar na perspectiva das multidões, olhando para as multidões. E, invariavelmente, quando há um clamor em torno de algum julgamento, há uma supercobertura que normalmente antecede, que raramente, pela nossa observação, prima pela isenção. Então, eu gostaria que o senhor considerasse isso para fazer a sua resposta. Olha, existem cada vez mais repórteres especializados em áreas que antes se desconheciam, como o próprio caso do judiciário, também na educação, na ciência, há jornalistas especializados hoje. Isso, sem dúvida, é um ganho. Mas me decepciona um pouco que a cobertura do judiciário se dê somente em caso de repercussão muito grande. Por exemplo, agora o Mensalão, faz uns 2 anos o julgamento do casal Nardoni. Então, são poucos casos que despertam tanta atenção e são os casos que têm uma repercussão midiática já de per se. Quer dizer, independentemente do jornalista pesquisar, fazer um trabalho, dá nisso. Eu gosto muito mais de trabalhos que são mais representativos do geral. Por exemplo, se alguém me disser como está sendo julgamento de determinado tipo de ação, se está sendo lento, se está sendo rápido, como fazer para agilizar uma justiça boa, etc., para mim é mais interessante, mas eu sinto falta disto. No caso Nardoni, nós tivemos uma história extremamente emotiva, emocional, uma menina pequena, morta, de maneira cruel e absurda. Então isso mexeu com os fantasmas de todo mundo. Quer dizer, as pessoas têm medo de que o próprio pai ou a madrasta, que em português tem uma conotação ruim a palavra, fizesse uma coisa má. Em francês é belle-mère, é bela mãe, em português é madrasta. No caso do Mensalão, tudo mexeu com essa disputa política que está sendo tão violenta no Brasil, quase letal às vezes. E então eu não estou muito satisfeito com essa cobertura, para dizer a verdade. Eu acho que ela poderia ser melhor. Agora, julgar segundo a multidão, realmente é inaceitável, né? É inaceitável. A função de julgar é uma função muito importante que a sociedade atribui, mas justamente para servir como uma trava, não para servir como uma válvula de escape. É para aí se saber o que está errado, punir o que está errado, mas não punir o que não está errado. Tá certo. Bom, o magistrado, ele cada vez mais interpreta o processo além do texto legal, como nós já comentamos anteriormente, e não se limitando apenas à aplicação da lei. Mas do ponto de vista ético, como é que o senhor observa essa tendência? Eu estudei o direito inglês por causa da minha tese sobre Thomas Hobbes, que foi meu doutorado. Certo. O direito inglês, já na Idade Média, pratica a chamada common law, o direito dos costumes, ou consuetudinário, baseado nos precedentes, mas há uma saída que é a equity, a equidade, pela qual o responsável chanceler, que é um ministro, ou talvez o principal ministro do rei, geralmente um bispo, e que pode reverter as decisões da common law quando elas forem contra certos princípios éticos. E esses princípios nos quais se baseia a chancelaria para valer a equidade são princípios vagos. São princípios gerais de direito, incluem a filosofia aristotélica, a doutrina cristã, mas eles têm um papel muito importante no avanço do direito. São eles que fazem que o direito não fique só na repetição do que já aconteceu, o caso dos precedentes, mas permitem ir adiante. Eu vejo na ação dos juízes tanto o recurso a elementos concretos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que acho que ao enunciado dos direitos humanos é básico, quanto as declarações de direitos humanos, quanto eventualmente outros documentos nessa faixa. Isso é muito interessante, é positivo. E é claro que também traz problema, porque às vezes isso vai além e às vezes vai até contra a letra da lei. Bom, para o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, há necessidade de uma nova organização e gestão judiciária, além de uma revolução na formação dos magistrados, desde as faculdades de direito até a formação permanente. O senhor concorda com o Boaventura?
Concordo. Nós temos sistemas de poderes que estão organizados já faz alguns 100, 200 anos, sofreram muitas metamorfoses, melhoraram muito, mudaram muito no século que passou, nas últimas décadas também, mas eu acho que a mudança disso é muito importante. Como mexer na estrutura organizacional, eu não saberia dizer, mas a formação do magistrado tem que ser de outra natureza. Os magistrados nossos, porque prestam um concurso muito difíceis, geralmente são muito bem qualificados. Não há uma queixa quanto à competência técnica. O que é preciso é cada vez mais ter um outro tipo de formação, que inclui valores, acho que a questão dos valores é fundamental, e valores não é para simplesmente dizer qual o conteúdo dos valores, é para discuti-los. Direito de propriedade pode significar proteger quem já é dono da propriedade, mas aí não é um direito universal. E pode ser um direito universal significar que todo mundo tem direito à propriedade, o que implica, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, etc. Essa é uma discussão conceitual rica que um juiz deve ser capaz de conduzir na aplicação das suas decisões, além da competência técnica que às vezes é preciso ter em economia, em agricultura, no que a pessoa vai julgar. Bom, o senhor veio para Santa Catarina justamente para falar para magistrados sobre o papel deles na sociedade contemporânea. O senhor veio a convite da Escola Judicial do TRT de Santa Catarina. O senhor entende que as escolas judiciais hoje têm um papel fundamental até para que do seio delas, como diz o desembargador Ney Freitas, do TRT do Paraná, tenha condições de emergir aí um novo juiz? Eu acho que sim. Nós estamos numa época em que é necessário conhecimento o tempo todo. É necessário não apenas informação, mas a formação constante. Então, eu acho que você ter um braço do Poder Judiciário que lide especificamente com a formação e a reformação constante dos juízes e de outros servidores da área é muito importante. O que o senhor disse para eles? Eu disse que o juiz é um poder curioso, porque é um poder que pode menos, porque aplica a lei, está jungido pela lei, e pode mais, porque ele pode interpretar a lei à luz da Constituição, e eventualmente reverter o que está na lei. Então, é algo que tem uma grandeza e ao mesmo tempo uma servidão, por assim dizer. Poderes muito grandes têm que ser usados com comedimento. Muito bem, professor Giannini, eu agradeço muito pela entrevista. Muito obrigado também. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o papel do juiz na sociedade contemporânea com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, Renato Giannini Ribeiro. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!